Bom dia com propósito. Porções diárias de sabedoria que vão transformar sua vida. Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Bom Dia com Propósito, nosso encontro matinal de segunda a sexta, às 6h01 da manhã. Todos os dias eu estou aqui com você, transmitindo uma palavra de sabedoria, de conhecimento, de fé, de esperança. Então eu espero que você já esteja inscrito nesse canal, porque se não estiver, se inscreva agora mesmo, para você estar acompanhando, para você ser avisado pelo YouTube todas as vezes que nós começarmos a nossa live diária. Olha, essa semana está sendo muito abençoado o nosso devocional dessa semana. Nós estamos falando sobre Jeremias 31 e nós estamos já no versículo 27. Está imperdível, porque eu estou, além de interpretar para você o que está escrito, eu estou também compartilhando uma experiência pessoal minha, a qual eu tive com Deus no meu quarto, justamente sobre esse texto de Jeremias 31. Então, se você não assistiu os outros episódios, de segunda a quarta, os outros vídeos, dá uma olhadinha aqui no canal depois que terminar essa live e vai lá conferir, porque você vai aprender muito e eu tenho certeza que vai tocar o seu coração, vai ser uma palavra de grande sabedoria para o seu coração, que vai acrescentar aí, que vai aumentar a tua fé, que vai falar com você profundamente, eu não tenho dúvida disso. Nesse momento, eu queria pedir para você que entra aqui no chat, ao vivo, e coloca teu pedido de oração, porque sempre que a gente termina a nossa live, quando a gente termina a mensagem, a gente faz uma oração apresentando aquela causa especial que você tem para colocar na mão de Deus e nós oramos junto, tá bom? Então vamos começar dando continuidade aqui. Hoje nós vamos falar sobre um novo ciclo, um novo tempo, né? Principalmente aí fazendo uma analogia para o ano que está próximo de terminar e nós vamos começar um novo ciclo, né? Nós vamos começar o ciclo de mais um ano, 2025, e a gente tem que começar esse ano já com toda a energia, toda a fé, toda a crença, toda a conexão divina, conexão com o divino, né, com Deus, para que o nosso ano seja diferenciado, seja o melhor ano das nossas vidas, como eu costumo dizer aqui. E eu tenho fé, eu tenho certeza que vai ser o melhor ano das nossas vidas, principalmente porque nós estamos fazendo aquele que está, nós estamos cumprindo aquela regrinha que está acima de qualquer uma outra, que é buscar primeiro o reino de Deus. E as outras coisas todas elas serão acrescentadas, vai ser sim, eu não tenho dúvida. Queridos, nós falamos ontem sobre Efraim, demos uma boa aprofundada sobre o que Efraim representa, sobre o amor de Deus sobre esse povo, né? Mesmo diante do seu orgulho, da sua ignorância, da sua arrogância, da dureza do seu coração, a oportunidade, várias oportunidades que Deus deu e a promessa linda que ele vem garantindo aqui em Jeremias 31, que vai falar sobre a restauração do povo de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade falando de um novo ciclo. E que novo ciclo é esse? É um ciclo de promessas que vai se iniciar. E aqui, a partir do versículo 27, a gente vai conseguir se identificar bastante com o que Deus tem para nós, eu tenho certeza. Se você puder abrir sua Bíblia aí, agora, se você não puder, vai acompanhando. Eu vou ler para você na Nova Versão Internacional, que é uma tradução bíblica mais simplificada, mais fácil de entender, tá bom? Eu vou ler aqui para você em Jeremias 31, versículo 27. Virão dias, diz o Senhor, em que semearei na comunidade de Israel, na comunidade de Judá, homens e animais, assim como os vigiarei para arrancar e despedaçar, para derrubar, destruir e trazer desgraça. Também os vigiarei para edificar e plantar, declara o Senhor. Naqueles dias não se dirá mais, observe, naqueles dias não vão mais dizer um ditado popular que era muito comum em Israel. Que ditado é esse, Ellen? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Vou fazer uma pausa aqui. No 27, na parte A do versículo, na primeira parte, ele está fazendo aí uma... no 27, ele está fazendo aí uma promessa de juízo, né? Você pode ver que esse aqui não está falando só sobre restauração. Ele está dizendo, virá o dia que eu semearei na comunidade de Judá e de Israel, os dois povos, como eu tinha te falado, a divisão dos reinos, reino do sul e reino do norte, que era o quê? Reino de Israel e reino de Judá, dois reinos. E ele diz, eu vou semear nessas duas comunidades, ou seja, nesse povo dividido aí, nesses dois povos, que são o meu povo, vou semear ali homens e animais. Assim como os vigiei, assim, da mesma maneira como os vigiei para arrancar e despedaçar, para derrubar e destruir e trazer desgraça, também os vigiarei para edificar e plantar. Observe, ele está dizendo que a mesma energia que ele concentrou, né, Deus está falando,
da mesma maneira, da mesma forma, com o mesmo ímpeto, com a mesma energia, com a mesma força, com que ele trouxe juízo, com que ele trouxe destruição, com que ele despedaçou, com que ele arrancou, com que ele dividiu, com que ele permitiu que esse povo se dispersasse. Cada um foi para um canto praticamente da terra, tanto os exilados quanto os que foram para outras terras longínquas. Quando ele reúne esse povo, quando ele reúne essas ovelhas, quando ele as chama e elas ouvem a sua voz, ele está dizendo: agora, da mesma maneira que eu fiz lá, trazendo juízo para vocês, agora eu vou agir da mesma forma para vigiar, para edificar e para plantar. Ou seja, para trazer restauração, reconstrução, edificação. Para eu plantar e vocês frutificar. Aí, ó, no 29, que é o ditado popular que eu te disse que os judeus costumavam falar, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. O que quer dizer isso? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Isso é um ditado popular que os judeus costumavam repetir para dizer assim: Deus está nos punindo porque nossos pais pecaram, nossos avós pecaram. E eles repetiam muito essa crença, acreditando sempre no castigo divino, que era não em razão dos próprios pecados deles, mas em razão dos pecados dos pais e dos avós. É bíblico isso de que Deus ele visita até a terceira e a quarta geração com bênçãos e com maldição. Está escrito em outros livros. Inclusive, em Ezequiel 18, você vai encontrar esse mesmo texto que eu acabei de ler, que das uvas verdes, os pais comem as uvas verdes e embota os dentes dos filhos, embota, ou seja, amarga, né, na boca dos filhos. É como o pai comeu uva verde e amargou na boca do filho, é mais ou menos isso. Não que uva seja amarga, mas é um ditado popular, querido. Então, o que está dizendo aqui? Que eu acabei de falar, Ezequiel 18. Lá em Ezequiel 18, que é o profeta Ezequiel, ele está fazendo uma profecia de que isso não vai mais existir. Esse ditado popular não vai ser mais falado, né? Está repetindo o que Jeremias falou aqui, mas também ele traz uma explicação minuciosa. Se você quiser dar uma passadinha lá e conferir que de Ezequiel 18, vai ser de grande valia para acrescentar nisso. Eu não vou ler agora para não prolongar tanto a nossa aula de hoje, né? Como a de ontem, que foi bem longa. E, querido, então, Ezequiel traz essa palavra dizendo: não mais, vocês não vão mais dizer isso. Não, não vão. Por quê? Porque aquele que pecar vai responder pelo seu pecado. Se eu errei, eu respondo pelo meu pecado. Se a minha mãe errou, ela responde pelo pecado dela. Não é eu respondendo pelos erros dela. Mais ou menos isso. Quando Deus ele me deu essa palavra, como eu disse para você, desde segunda-feira eu tô aqui falando da minha experiência pessoal com Jeremias 31, quando eu li essa mensagem, quando eu a interpretei, quando me foi dado o discernimento, eu entendi, aplicando na minha vida, e você pode também aplicar na sua vida para os nossos dias, que é o que eu chamo, né, o que eu estou colocando no meu livro sobre romper ciclos geracionais. Você deve já ter percebido, se aplicando na sua vida, que nós, ao longo da vida, nós tendemos a repetir ciclos, padrões comportamentais dos nossos pais, das nossas mães e dos nossos pais, daquelas pessoas com quem nós convivemos. Existem alguns padrões genéticos, isso aí é ciência, não há como discutir esses padrões genéticos, traços genéticos, físicos também, e alguns padrões, questões biológicas mesmo. Mas existem padrões comportamentais que nós repetimos porque nós vimos os nossos pais fazerem tantas vezes que a gente acaba fazendo inconscientemente, mesmo que não queira. Mas quando vem falar aqui dessa questão, eu abro um parênteses para falar de uma coisa que eu explico bem melhor no meu livro Raízes de Amargura. Se você não sabe, ainda estou concluindo esse livro para lançá-lo ano que vem. E eu falo sobre como romper ciclos geracionais. E é basicamente isso aqui. Romper ciclos dos meus pais, ciclos de abuso, ciclos de violência, ciclos de relações tóxicas, ciclos de crise de identidade, ciclos de todos os ciclos ruins que, se eu continuar repetindo, se eu não fizer nada, eles também serão replicados pelos meus filhos e pelos filhos deles e assim sucessivamente. Então, eu preciso me posicionar para romper esses ciclos. E é mais ou menos isso que está tratando aqui em Jeremias, que ele está dizendo naqueles dias, ou seja, nos dias em que se cumprirem as promessas de Deus na nossa vida. E eu venho falando com você desde segunda-feira. Para as promessas de Deus se cumprirem na minha vida, para o ano de 2025 ser o melhor ano da minha vida, eu preciso fazer uma coisa. Eu preciso me render, eu preciso me entregar, eu preciso demonstrar para Deus que eu quero Ele, eu quero a ajuda dEle, eu quero o socorro dEle, eu quero o favor dEle, eu quero a misericórdia dEle sobre mim. E eu reconheço que eu preciso. Então, quando há esse reconhecimento, quando há essa submissão, quando você se coloca debaixo da graça, da misericórdia, da compaixão de Deus, não tem como dar errado, não tem como dizer, não, mas eu confiei tanto em Deus e Ele falhou, Ele me abandonou, porque não tem como. Nosso Deus, Ele é infalível e as suas promessas, elas vão se cumprir na nossa vida.
Então, aqui, voltando aqui para essa parte de não replicar aquilo que nossos antepassados erraram, falharam, enfim, aquilo que eles escolheram para o destino deles e que poderia respingar na gente. Como que eu faço isso, Não vou entrar no mérito, né, nos detalhes, porque é um assunto muito denso, muito prolongado, essa questão de romper ciclos geracionais. Mas vou me... Oh, meu Deus, fugiu a palavra agora. Mas eu vou focar aqui nesse texto de Jeremias 31, 29, que vai dizer sobre isso. Calma, não se preocupa, porque você vai responder pelos seus erros. Seus pais vão responder pelos erros dele. Não tem essa de, eu vou responder pelo que meus pais pecaram, meus pais erraram. Porque que isso falou tremendamente comigo. Porque eu tenho um histórico de uma relação muito tóxica com a minha mãe. Hoje nós temos uma relação muito saudável, graças a Deus, uma relação de respeito, de amor, de comunhão. Mas a maior parte da minha vida eu tive problemas com a minha mãe, problemas com a nossa relação, mãe e filha, e isso estava respingando nos meus filhos. De uma certa forma, alguns comportamentos que eu reprovava dela, eu estava repetindo com os meus filhos, mesmo que involuntariamente, ou seja, inconscientemente. E quando eu acordei para isso, quando eu percebi de que de fato tinha alguma coisa errada, né, nessa repetição de ciclo, para eu chegar nesse grau de conhecimento que eu estou te passando aqui, dessa questão de repetição de ciclo, né, de padrão comportamental, eu tive que ler alguns livros, eu tive que mergulhar em alguns cursos, eu tive que procurar entender isso, porque tudo era muito novo para mim, enquanto eu não entendi. Eu achava que, enfim, era só a repetição por causa dos traumas que eu sofri, né, então eu tinha muita insegurança, muito medo, alguns problemas bem delicados. Então, quando eu percebi isso, aí eu falei, não, eu preciso fazer algo para mudar, para romper esse ciclo, para ele se encerrar em mim, e eu não replicar nos meus filhos e eles não replicar com os filhos deles. Mas daqui, dessa palavra, está dizendo assim, ó, vocês vão parar de dizer esse ditadozinho aí de, eu como uvas verdes e vai replicar, vai amargar a boca dos meus filhos, vai embotar a boca deles, alguma coisa assim. Vocês vão parar de dizer isso. Por quê? Porque quando as minhas promessas se cumprirem, o que os seus pais fizeram não vai respingar mais em você, não vai repetir, não vai recair sobre vocês. Entendeu? Essa aqui é uma promessa e ela fica muito bem explicada por Ezequiel 18, que é essa questão de não vai ter essa repetição, não vai. Existem coisas, claro, que cientificamente a gente vai precisar de ajuda profissional, de ajuda psicológica para romper de fato esse ciclo. A gente não pode agir com base só na fé, somente na fé. A gente não pode ser leviano dessa forma. Mas existem coisas que não compete ao campo emocional, mas ao campo espiritual. Eu sei que se você está aqui me ouvindo, é porque você crê nisso, você entende que existem coisas que eu preciso resolver com a fé. Por quê? Porque remete a coisas que a ciência não vai explicar. De fato, é o que Jeremias está dizendo aqui. Desculpa, confundi. Jeremias está dizendo aqui. Para você confiar, crer que quando as promessas do Senhor, a restauração completa na tua vida, dessa parte espiritual, você pode ficar tranquilo, que o que o teu pai fez, ele vai ser requerido dele, e o que você fez será requerido de você. Consegue entender essa diferenciação? Então vamos dar seguimento aqui, tá bom? Versículo 30 de Jeremias 31. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. Os dentes de todo aquele que comeu uvas se embotarão. Explicação disso que eu acabei de falar. Cada um pagará pelo seu próprio erro. Continuando, 31. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Dois povos, um só povo que já havia sido dividido, reino do norte e reino do sul, ou o rei de Judá e reino de Israel. Deus está falando que uma nova aliança seria feita com os dois. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados. Não será. E como foi essa aliança com os antepassados? Aí ele vai explicar agora. Quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Não será dessa forma não, vai ser diferente. Porque quebraram a minha aliança lá no Egito. Lembra? O povo quando saiu do Egito, ficou 40 anos no deserto andando em círculo, morreu ali toda uma geração, né? Até que se renovou, nasceu novas pessoas para poder estar pronto, estar maduro, né? Ou razoavelmente maduro, e entrar na terra que Deus havia prometido a eles. Porque eles quebraram a aliança, eles fizeram um bezerro de ouro para eles adoraram outros deuses, né? Por isso, Deus não vai fazer a sua nova aliança da mesma forma que fez no passado. Olha o que ele vem dizer. Apesar de eu ser o Senhor deles, eu não vou fazer essa nova aliança, essa aliança que eu vou fazer com vocês, da mesma forma que eu fiz lá atrás. Versículo 33. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porém, a minha lei, esse aqui eu acho lindo demais, que esse eu super me identifiquei. Porque a partir do meu encontro, antes de eu ler, já vou dar uma explicação antes de ler. A partir do meu encontro com Deus, no meu quarto,
aonde ele me apresentou, Jeremias 31, meus olhos se abriram, né? Foi uma revelação, sim, divina, assim eu posso dizer, porque houve uma interpretação que antes eu não tinha tido, apesar de já ter passado a vista nesse texto, né? Não ter estudado de fato. Quando isso aconteceu, que ele disse, olha, preste atenção, porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Então, preste atenção, lá no passado, o povo saiu do Egito, estavam com todos os costumes culturais egípcios, aquele povo já estava vivendo no Egito há 400 anos, ou um pouquinho mais. Então, várias gerações se passaram eles ali no Egito. Então, já se acostumaram a comer a comida do Egito, a falar, né, ter um sotaque egípcio, vamos dizer assim. Se acostumaram com toda a cultura egípcia. Então, quando eles vêm para o deserto, eles trazem toda essa bagagem, inclusive de adorar outros deuses, né? A bagagem cultural, inclusive de adorar outros deuses. Que é por isso que eles fazem um bezerro, né? Um bezerro para adorá-lo, enquanto Moisés havia subido no Monte Sinai. Quando Moisés desce do Monte Sinai, aí sim, Deus chama Moisés para um particular. Faz ali, Deus escreve na primeira vez, não foi Moisés que escreveu, mas Deus escreveu com sua própria mão. Nas tábuas dos 10 mandamentos. Moisés desce do Monte Sinai, quando veio o povo estava adorando o bezerro. Moisés quebra as tábuas dos 10 mandamentos, irado, né? Revoltado, porque aquele povo estava sendo rebelde, de coração duro, não estava sabendo esperar em Deus, né? Estava se atentando mais para a cultura egípcia, que ainda estava enraizada em seus corações, do que para aquilo que Deus havia prometido para eles, que os conduziria para um caminho até a terra prometida, né? Terra que mana leite e mel, é assim que fala. Assim que está escrito lá, desculpa. E aí, tudo isso aconteceu, a aliança de Deus foi feita assim, sempre um mediador. Moisés, o povo, Deus falava direto, face a face com Moisés, falava diretamente com Moisés, desculpa. E Moisés transmitia o recado para o povo, Moisés cobrava o povo, Moisés liderava o povo. Aqui, que ele está dizendo nos nossos dias, para minha vida, para sua vida, hoje, está dizendo com vocês, eu não vou fazer mais desse jeito, não vou fazer mais essa aliança. A aliança que eu tenho com vocês é nova, é algo novo que eu vou fazer. E como é esse algo novo, Senhor? Versículo 33, parte B. Porei a minha lei no íntimo de vocês, no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ou seja, quando a lei de Deus, e quando aqui a lei é Bíblia Sagrada inteira, de ponta a ponta, porque em Timóteo, livro de Timóteo, está escrito toda a escritura é inspirada por Deus, apta para ensinar. Ou seja, de Gênesis a Apocalipse, eu posso usar toda essa escritura, até mesmo que a gente chama de Antigo Testamento, Novo Testamento, eu uso toda a escritura para a minha edificação, para a minha salvação, para o meu crescimento espiritual, para eu adquirir a que eu chamo de inteligência espiritual, né? Ainda vou destrinchar esse tema aqui com vocês. Mas continuando aqui, no verso 33, onde ele colocará a lei no nosso coração, ele mesmo vai escrever no nosso coração, no nosso íntimo. Por quê? Porque se eu tiver com uma palavra, a partir desse dia que Jeremias 31 foi se revelado para mim, no silêncio do meu quarto, em um momento de muita dor, de muita tristeza, de muita dificuldade, que o Senhor me visitou, quando ele me apresentou isso, desde esse dia eu não consegui mais. Não é que como Jesus me visitou, agora eu vou ficar boazinha, agora eu vou ficar orando muito, agora eu vou ficar isso. Não me tornei uma santa, né? Santos nós só seremos quando nossos corpos forem glorificados, depois da volta do Messias, querido. Mas eu não consegui mais largar, não por fanatismo ou qualquer coisa disso, porque quem pratica essas coisas são pessoas religiosas que impõem a regra, né? E sempre que tem uma regra, tem até uma frase que eu gosto muito, agora eu não sei quem é o autor, mas é mais no sentido assim, onde tem muita regra porque tem pouco relacionamento. E você pode observar um pai e filho adolescente, você com certeza já foi adolescente ou é adolescente, ou já conviveu com pessoas adolescentes, quando uma casa que o pai põe muita regra, hora para isso, hora para isso, hora para isso, tem hora para tudo, claro que tem que ter, claro que casa tem que ter disciplina, tem que ter regra, não estou dizendo que não deve ter. Mas quanto mais regra, mais peso, não pode usar essa roupa, não pode usar essa maquiagem, não pode usar isso, não pode aquilo, e o pai vai pôr naquela pressão sobre a filha, sobre o filho, não pode assistir TV nisso, não pode isso, não pode aquilo. Quanto mais regra, porque tem pouco relacionamento. Porque quando se tem um bom relacionamento, eu não preciso ficar cobrando, exigindo, desobedeceu tal regra, chegou 5 minutos atrasado. Eu não preciso ficar pressionando, porque o relacionamento faz com que eu queira, faz com que eu deseje não desrespeitar, ou que eu deseje respeitar, ou que eu deseje ser responsável, ou que eu deseje ser compromissado. Por quê? Porque há um relacionamento. Quando eu falo de relacionamento, não é só viver junto, não. Relacionamento respeitoso, relacionamento saudável, relacionamento feliz e maduro. E quando eu tenho esse relacionamento, eu não preciso de
uma pilha de regras. Consegue entender? Então, voltando para cá. O Senhor coloca a lei no nosso coração, né? Coloca esse desejo, esse anseio, todo dia eu preciso fazer devocional. Ah, porque eu tenho que cumprir tabela. Ah, porque eu tenho que ler a Bíblia toda em um ano. Não, por nada disso. É porque na nova aliança, na aliança que Ele está fazendo hoje comigo, com você, está renovando essa aliança, você que está afastado, que está desviado, que está desanimado, você que não está tendo força de orar, você que não está tendo força de estudar a palavra, você que não está tendo muita conexão com Deus ultimamente, mas Ele está dizendo para você, nessa promessa de restauração, e eu quero profetizar que vai se cumprir na tua vida, 2025 vai ser o ano da reconexão com Deus, da restauração espiritual e emocional na tua vida. Ele está dizendo para nós, para você, meu filho, não vai ser por obrigação, não vai ser porque você precisa cumprir um cronograma, não vai ser porque você precisa cumprir uma tabela. Nessa renovação, nessa restauração, você vai querer. Eu vou colocar um desejo no teu coração, uma chama, que você não vai se contentar, só ficar aí, você lendo, não estou lendo, não estou entendendo nada. Eu também me dá preguiça, me dá sono. Eu começo a ler a Bíblia, desanimo. Eu não sei como ler a Bíblia, não entendo. Ele está dizendo, eu vou colocar no teu coração, eu vou escrever no íntimo, ou seja, vai vir de dentro para fora. E quando vem de dentro para fora, é como uma chama flamejante. Eu não consigo mais, como eu disse, acho que ontem, eu não consigo mais só ficar guardadinho aqui. É só para mim, é só eu e Deus, nós dois. Claro que eu preciso ter o meu íntimo com Deus. Claro que para mim estar aqui transmitindo para você, eu preciso me encher primeiro. Eu preciso ter o meu particular, só eu e ele. Eu preciso ter o meu momento de estudo, de fato, porque senão eu não vou ter o que te passar, né? Se nem eu mesmo entender. Mas até chegar essa hora de transbordo, de transbordar na vida de alguém, eu preciso primeiro me encher. Mas o que o Senhor está dizendo para você assim você não vai sentir mais a necessidade de ir como quem vai para o trabalho que odeia. Eu vou arrastado, hoje eu estou indo trabalhar com raiva, hoje eu estou indo trabalhar porque eu sou obrigada, hoje eu queria ficar em casa, hoje porque lá não tem nada que te alegre, lá não tem nada que te sacie, porque quando você está fazendo uma coisa que te dá prazer, que faz os teus olhos brilhar, que dá uma alegria, que traz aquela sensação de contentamento, de plenitude, né, de completude, então você não quer parar. Então isso se aplica, vamos ver, o que as pessoas comumente, né, as pessoas do mundo lá fora sacia tanto a sua dopamina, né, tão falado dopamina. Jogar videogame, ficar nas redes sociais ali só rolando feed, rolando com o dedinho, só vendo vídeo, comer uma comida muito gostosa, preparar, né, tem gente que tem prazer, isso dá muita alegria, que é o cozinhar, e entre outras coisas. Então quando você está fazendo uma coisa que você gosta de verdade, você não quer parar. Você quer fazer aquilo todo dia, porque isso te dá prazer, você gosta, te deixa alegre, te deixa leve, por mais que às vezes seja um pouco cansativo e estressante, igual algumas profissões que para uma pessoa é extremamente estressante, para outras é quase uma terapia, né? Então é isso que Deus, essa mensagem daqui do versículo 33, vai ser uma terapia. A minha lei no teu coração, o teu desejo de ler, de estudar, de saber, de conhecer. Mas eu escuto muita pregação, mas eu escuto muito louvor, mas eu... a gente fica às vezes tentando sempre substituir, mas nada substitui você beber direto da fonte. Você e o Abba, é o Pai, você sentar e dizer, Senhor, me revela o que significa isso aqui. Me dá o discernimento para eu entender. Senhor, abre a minha visão, abre o meu entendimento, porque em Provérbios está escrito que eu devo buscar discernimento, entendimento, sabedoria, inteligência, conhecimento, tudo isso eu tenho que buscar, eu tenho que procurar, eu tenho que pedir do céu. A sabedoria, inclusive, não se encontra na terra, ela vem do céu. Então eu só tenho sabedoria se eu pedir a Deus. Entre outras coisas mais. Mas nada substitui você beber direto da fonte. Você sentar para ler, e se você não é um leitor ativo, não se puna por isso, você não é menos valioso que qualquer outro cristão, mas talvez você seja do ouvir, talvez a Bíblia narrada para você ouvir, você absorve mais. Talvez você seja mais visual, talvez só a letra preta e branca aqui da Bíblia cansa sua vista muito rápido e te dá sono. Então você tem que descobrir a sua forma de aprender, é lúdico. Isso cada um tem a sua forma de aprender. Uns aprendem mais ouvindo, outros aprendem mais vendo, riscando, rabiscando, colorindo, fazendo desenhos. Então você precisa descobrir. Por quê? Porque a promessa de Deus, para ela se cumprir, a gente tem que se preparar, a gente tem que se posicionar. Senhor, estou aqui, estou pronta, estou preparada, agora venha as bênçãos do Senhor sobre mim. Eu acho que você conseguiu entender essa parte. Vamos para o 34? Ninguém mais ensinará ao seu próximo. Olha só, a explicação do que eu acabei de falar. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor. Porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor.
porque eu lhes perdoarei a maldade e não lembrarei mais dos seus pecados. Olha que tremendo. Lhes perdoarei a maldade e não lembrarei mais dos seus pecados. Assim diz o Senhor, 35, aquele que designou o sol, Deus designou o sol para brilhar de dia e decretou a lua e as estrelas para brilharem de noite, que agita o mar para que as suas ondas rujam. Está falando toda sobre a soberania de Deus, né? A supremacia do Senhor. E está dizendo assim, diz o Senhor. O que o Senhor diz no verso 36? Somente se esses decretos desaparecerem diante de mim, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma nação diante de mim. Somente se esses decretos desaparecerem. E aí o Senhor vem nos instruindo, né? A última parte nós vamos deixar para amanhã, 37 ao 40, porque também é uma mensagem muito especial que nós vamos deixar para amanhã. Mas para concluir essa de hoje, para que se cumpra na tua vida, aqui ó, verso 34, ninguém mais vai precisar te ensinar, naqueles dias você vai conhecer, todos vão conhecer, como diz no interior, né, de mamando a caducando, ou seja, do menor ao maior, é mais ou menos isso. Mas aí, querido, também está falando alguns trechos da Bíblia têm aplicação para os nossos dias, alguns têm aplicação para o futuro, uma era vindoura, a vinda do Messias, e alguns é apenas linguagem metafórica, mas que também se pode aplicar no nosso dia. Então, esse aqui está falando sobre a vinda do Messias, né? Um tempo vindouro. Ninguém mais vai precisar ensinar ninguém. Seu irmão não vai precisar mais dizer conheça o Senhor, não vai precisar. Por quê? Porque todos o conhecerão, desde o menor ao maior. Quando eu li esse texto, combinado com o anterior, versículo 33, que ele diz que vai colocar no nosso coração, escrever a sua lei no nosso íntimo, que ele diz aqui, ninguém vai mais precisar te ensinar, você não vai precisar, o seu irmão não vai precisar mais te instruir, te dizer, venha para o Senhor, porque agora você já conhece. Esse conhecer também se aplica eu no meu íntimo, você no seu íntimo, quando o Senhor se apresenta para você, quando você dá espaço, quando você quebrando o coração, quando você se humilha, quando você, como eu disse ontem, se rende, se rasga, e aí ele vem e se apresenta para você. Nessa hora, o conhecimento é pleno, entendeu? Não que você não vai precisar estudar a palavra, sempre conhecer cada vez mais. Mas eu falo o conhecimento de Deus, do caráter de Deus, da personificação de Deus. Nesse momento, quando você tem um relacionamento, quando você tem um encontro, nunca mais você é o mesmo, nunca mais sua vida é a mesma. Pode ter certeza que eu estou sendo aqui o mais transparente possível com você sobre o que eu vivi, do que eu recebi e estou transmitindo para você. Então, eu espero que tenha falado com você, espero que você tenha entendido sobre esse novo ciclo. E para eu saber que você chegou até essa parte, escreve aqui no comentário: eu vou viver um novo ciclo. Sim, eu vou viver o novo de Deus para minha vida. Escreve aí. Eu vou viver o novo de Deus para minha vida. O novo de Deus representa muita coisa. Representa uma nova aliança, representa um novo tempo, representa um novo ambiente, representa novas pessoas com quem você vai se conectar, representa verdadeiramente um novo. Então, para o novo acontecer na tua vida, para você viver o novo, você precisa estar preparado. Né? Todas aquelas pessoas a quem Deus chamou, a quem Deus cumpriu uma promessa, a quem Deus entregou uma missão, elas estavam treinando, se preparando. Às vezes não diretamente para aquela missão, mas elas estavam trabalhando, elas estavam em ação. E é assim que o Senhor quer a gente, entregue, totalmente rendido, se preparando para aquilo que Ele tem para nós, certo? Espero que essa palavra tenha falado no seu coração, querido. Se você ainda não curtiu esse vídeo, dá só uma clicadinha aqui, curte que não dói nada. E se você puder também compartilhar no grupo da família, no grupo, qualquer grupo que você tiver, tem sempre alguém precisando ouvir uma mensagem dessa, receber uma palavra dessa, principalmente uma dessa sobre restauração, né? Sobre uma transformação de vida para o ano 2025. Então, tenho certeza que o Senhor vai colocar aí no teu caminho, na tua vida, a pessoa que precisa receber essa mensagem. Então, não perca tempo compartilhando, tá bom? Nós vamos iniciar a oração agora, apresentar o teu pedido de oração. Se você não fez ainda, coloque aqui, deixa nos comentários ou deixa aqui no chat, que nós vamos estar apresentando, tá bom? E espero que tenha ficado enraizado no seu coração sobre esse novo tempo que está prestes a vir, está prestes a chegar, mas nós precisamos estar preparados, com certeza. Vamos orar então. Pai, justo e soberano que está no céu, nós clamamos pelo teu nome nesse momento, para que o Senhor atenta para o nosso clamor, para a nossa oração. Nós pedimos perdão por todas as nossas falhas, nossas fraquezas, nossas fragilidades, por todas as vezes que nós deslizamos, por todas as vezes que nós falhamos, por todas as vezes que nós nos afastamos do Senhor, de certa forma viramos as costas para o Senhor. Pai, nós te pedimos que nos ajude a não só ler a tua palavra, mas a entender, a interpretar, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos ajuda a aprender com o Senhor, que é o autor de toda essa história escrita aqui. Então, que privilégio poder ler a tua palavra com o autor sentado do nosso lado. Nós te pedimos, dê-nos sabedoria, aquelas pessoas que têm dificuldade com leitura, eu apresento nas tuas mãos, todos quantos estão nos assistindo,
que não consegue ter uma boa interpretação de texto, que não tem força, que anda muito cansado, que trabalha muito, que tem dificuldade de fazer a leitura diária, de fazer seu devocional. Eu peço força para essa pessoa, graça, determinação. Eu te peço que a tua palavra, como disse Davi, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, que a tua palavra seja escondida, enraizada, guardada nos nossos corações, para que quando vier a dificuldade, o dia mau até o dia bom, nós saibamos que usar a tua palavra como munição, munição para o reino, munição para vencer nossas batalhas diárias. Em nome de Jesus, eu apresento todos os pedidos de oração, essa pessoa que está com dificuldade, essa pessoa que está enferma nesse momento, essa pessoa que está passando por um momento difícil. Meu Deus, que por acaso caiu nesse vídeo, eu tenho certeza que não existe acaso, eu tenho certeza que é por um plano, um propósito divino, que o Senhor quer falar, quer transmitir essa mensagem para essa pessoa de restauração. Então, que as suas forças, sua fé, sua esperança, suas convicções sejam restauradas. Que essa pessoa que não tem mais ânimo de sonhar, essa pessoa que está desanimada, está pensando em desistir de tudo, que ela seja restaurada, suas forças, sua energia, sua sede de sonhar, de buscar, de ir à luta. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor esteja segurando nas mãos de cada um de nós, nos dê aí, Senhor, um dia abençoado na tua presença, debaixo da tua direção, da tua coordenação. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos nessa hora e te damos graça. Amém. Amém, querido? Muito obrigada por estar aqui comigo mais um dia. Deus abençoe a sua vida, o seu dia poderosamente. Estamos aí encerrando o ano, encerrando a semana também. Amanhã é o último episódio de Jeremias 31, não perca.